Salve, salve galera, bem-vindos ao canal Vetor Art. Pessoal, mais uma aula com essa planta aqui. Vocês viram nas aulas anteriores de planta baixa no CorelDRAW? A gente começou a fazer aqui, a gente cotou essa planta, que a gente criou do zero. Aí depois a gente colocou aqui alguns móveis, né, que são os blocos. Eu forneci, tá, lá no nosso Discord estão os arquivos. E hoje a gente vai determinar aqui. Eu ia começar com os cortes, só que antes dos cortes eu preciso saber aí como é que vai ficar o telhado desta planta. Então primeiro a gente vai fazer o que? Antes do telhado a gente vai determinar aqui, a gente vai definir os limites dela e colocar uma sapata na planta. E por último, depois da sapata, a gente coloca então finalmente a área que vai ser o telhado, ok? Então tá. Veja bem. Eu vou abrir aqui, ó. Eu vou colocar aqui algumas coisas e vou explicar o porquê, tá? Para isso, eu vou pegar aqui um amarelo, um quadrado que eu vou usar para fazer umas coisinhas aqui. Eu já explico para vocês o que é. Tá, é uma novidade, não tinha usado ainda. Então vou deixar um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e também um aqui. Eu podia pegar e simplesmente contornar toda a planta para poder colocar a sapata de 5 centímetros, porém eu vou usar um outro método bem bacana. Então aqui, ó, como é que ele funciona? Eu pego esse quadradinho aqui e eu vou encaixar ele aqui, ó, encaixo aqui para fechar esses buracos. Aqui tinha um buraco, né? Buraco entre aspas, né? Aqui também. Temos depois eu vou excluir, tá, esses quadradinhos aqui, não vão ficar aqui não, só para deixar isso aqui retinho assim, porque aqui a janela ela tem um formato diferenciado, né, aí fica direitinho. Então fecha lá. Eu já coloquei com essa cor aqui, vai ficar fácil depois de identificar e excluir eles. Fecha aqui, fecha aqui e por último também vai fechar esse outro aqui. Opa, acabei arrastando ali o certo, tá. Então tudo retinho aqui, tudo retinho, bonitinho, foi, tá. A gente tem um recurso aqui no CorelDRAW que é um recurso que determina limites, né? Você faz uma seleção, vou mostrar agora, ó, e com a seleção feita dessa forma aparece a opção aqui, ó, é a última opção chamada Crie um limite, ok? É isso que eu vou usar. E eu coloquei esses objetos aqui para ele criar o limite certinho. Caso contrário, ele não iria criar o limite corretamente. Que o limite no caso seria isso aqui, ó. Ó, eu vou pintar de branco. Ó, esse aqui é o limite que eu queria. E para ele ficar retinho assim, eu precisei colocar essas coisinhas aqui, ó. Então agora eu posso tirar, que agora já está tudo certinho. Caso contrário, ele ia fazer o limite entrando aqui, ó, dentro da forma. Eu coloquei essas figuras retas aqui. Vou deixar claro isso. Perfeito. Agora eu posso, por exemplo, alinhar esse limite aqui, topo e assim, tá? Então aqui eu tenho o limite que é toda a base da planta, né? Dá um Ctrl aqui, é toda a base da planta. Que é claro que ela ficou chapada branca, né? Mas vocês entenderam a proposta aqui, né? Vou colocar aqui só uma cor diferente. Então vocês vão ver, ó. Então tá aí, ela fica aí, ó. Se você colocar ela para trás com Shift, então tem o Shift Down e o Ctrl Up. Então aí tem uma base que é a base da planta. Porém, o que eu quero fazer aqui é colocar uma sapata em toda a planta por fora, que é uma sapata de concreto que vai ficar aqui em todo o entorno da planta. Então a gente faz essa sapata de concreto que vai ajudar também a criar aí os limites para você colocar depois o telhado, né? Ela vai ter 5 centímetros. Então é muito fácil, você vem aqui, escolhe essa base, vou pintar de verde, ó, escolhe essa base e vem aqui na opção contorno, aí coloca aqui 5 milímetros, que aqui o milímetro é o centímetro, né? E pronto, ele já colocou aqui, porém para fora, já colocou aqui essa sapata, ó, que é essa parte aqui, em toda a planta.
Agora eu posso pegar, inclusive, eu já posso colocar aqui, posso separar isso aqui, que ele é um contorno, então separo o contorno, posso excluir de dentro e pronto, tem uma sapata, ó, em toda a planta tem isso aqui. Eu posso deixar isso aqui com a linha branca e sem cor, não tem problema, né? Então ele é transparente, mas agora eu vou ter em toda a minha planta um contorno que é uma sapata, um espaço de concreto que vai circular a casa, né? Lembrando que tem muitos projetos que exigem essa sapata aqui, por exemplo, para um financiamento e tal, necessário. Eu vou colocar também um tipo de pontilhado, porque ele tem um pontilhado geralmente, né? Isso aí depende muito, você pode colocar um pontilhado diferenciado para você estar aí identificando. Tá, não tá aí, ó. Então eu sei que esse espaço aqui é uma estrutura de concreto que vai circular toda a casa. Quanto à telha, né? Aqui a gente tem um problema, que é o seguinte. Aqui, agora nesse momento, o que eu vou fazer? Nesse momento aqui, como aqui a minha proposta é fazer o telhado, eu posso pegar essa sapata e eu vou pegar como base aqui, ó, essa parte quadrada. Então eu jogo aqui um quadrado nesse ponto aqui e eu vou jogar até aqui, mas a intenção é até aqui. Jogo aqui amarelo. Aqui seria a parte central da casa, tá? E eu quero fazer que caia uma água para um lado e para o outro, tá? E por isso que eu queria fazer primeiro a parte do telhado, porque eu não tenho ideia de como vai ficar, afinal de contas, né? Como é que vai ficar esse telhado. Se eu colocar ele aqui, tipo triângulo pro lado, que eu acho que é o que eu vou fazer, né? Vou fazer com duas águas, né? Para os dois lados. Ou se eu faço com 4 águas, que não faz muito sentido, porque a casa não é quadrada aqui. Então vamos deixar aí em 2 águas mesmo, né? Então a gente coloca aqui. Aí a gente vai fazer... Vamos procurar o centro aqui. E é por isso que eu deixei esse quadrado aqui no meio. Para facilitar encontrar esse ponto aqui, que é o centro. Que também ele é o centro da porta, né? Então aqui tem o centro, para cá tem outro lado. São os dois lados. Aí tem o centro. E agora eu posso fazer o restante dos ajustes aqui. Aqui eu vou colocar uma borda externa também de mais 40 milímetros. Por que 40? Já tem 5, né? Então vou colocar uns 45, 50, 45 milímetros, tá? Essa aí vai ser a área da telha. Já tá aqui, ó. Tá para fora 45. Nessa aqui, tá? Vamos pegar também, aproveitar o embalo aqui e já colocar esse cara aqui. Então esse aqui encosta aqui. Que vai ser a continuação, né? Desse lado. Aqui assim. Depois a gente vai soldando aqui as... Ó, a gente tem lá, ó. Tem a borda externa lá. Aí aqui a gente tem mais um aqui, que é esse aqui. A gente vai fazer a mesma coisa. 45 também. Que aí tem um 5 mais 45. E esse cara também. Tá. E aqui faltou esse pequenininho aqui. É só fazer um rapidinho aqui. É um simples quadrado, né? Então pega da ponta até aqui. Opa, tem que ser até aqui porque... Nesse caso ele precisa respeitar aqui essa distância de fora aqui. Essa distância aqui, ó. A gente coloca ele aqui também. E coloca também... aquela borda externa lá e pronto. O próximo passo é separar as bordas externas. Aqui quase não se enxerga, mas existe aqui, ó. Até vou colocar uma cor na borda para ficar fácil de ver, ó. Viu a borda aí? A borda tá rosa, ó a borda. Então vocês estão vendo a borda agora, ó. Então aqui tinha uma borda externa aqui, uma borda externa aqui, uma borda externa aqui, e também tem uma borda externa aqui. Tá, tem as bordas externas, ó. Então a gente pegou, primeiro coloca a base, aí depois coloca as bordas externas. E é importante essa divisão aqui, ó, que a gente vai cortar aqui a telha, né? Onde vai ficar o centro aqui, né? Quando eu for fazer os cortes. Então agora eu vou pegar esse aqui, eu vou separar, ó, separar contorno. Que eles vêm grudado, né? Separar contorno. De todos os contornos eu vou separar.
Separei, tá? Esses dois do lado de cá, bom, daí eu pego esse aqui e coloco no centro assim, tá? E esse aqui também eu puxo pro centro, porque esses dois aqui, esse é para um lado e esse é para o outro. E esses aqui eu posso soldar nessa direção. É soldar, não é aparar. Eu apertei no botão errado. Soldar. E esse aqui eu posso soldar para cá também. E pronto. Então aqui já tenho. Agora eu posso excluir esse amarelo. Deixa só o pontilhado. O pontilhado vai ficar. Que era só uma referência, né? Porque eu não podia simplesmente colocar para fora a telha, porque ela tinha uma divisão, né? Então, para ficar certinha a divisão, que é aqui nesse ponto, eu precisei fazer dessa forma aí. Fechou. Então, esse aqui vai ser o telhado, tá? Ele vai ter esse formato aqui, onde ele vai ficar aqui o centro. Ele vai fazer um triângulo para cima assim. Vai fazer um triângulo e aqui vai para fora esse tanto aqui a telha. Aqui para essa direção e para essa direção ela vai um pouco mais longe, o que torna esses quartos aqui um pouco mais baixos. Então vamos colocar bem alto aqui o centro, né? Bem alto para poder correr para um lado e para o outro de boa, tá? Isso aqui é um exemplo de telha, tá? Tem outros tipos, por exemplo, eu podia pegar aqui, eu vou fazer bem rapidinho aqui, ó. Podia pegar esse outro modelo de telha que é clássico, onde tu pega aqui o centro. Deixa eu mostrar aqui bem rapidamente, só para o pessoal que não conhece já. Eu pego aqui, faço assim 2 quadrados, tá? É uma casa, sei lá, quadrada, que não é o caso aqui, né? Aí tem assim as duas águas, que é como se chama quando cai a água assim. O pessoal fala que são as águas, né? Aí eu descubro a altura que vai ficar, né? Essa parede vai ficar mais ou menos nessa altura aqui, por exemplo. Vou pegar aqui como base essa altura aqui. Aí com a informação da altura, eu vou pegar simplesmente uma ferramenta, pode ser a caneta, pode ser a Bezier, tanto faz. Eu faço aqui um desenho, vou aqui até aqui, e vou até o centro naquela altura ali, e vou lá no outro lado. Dessa forma, eu posso agora excluir aqui, que eu tenho a altura. Aí eu replico isso lá do outro lado também. Aí eu posso daí aparar. Isso aqui é pro corte do desenho, né? Para quem tá vendo e tal, o bloco, né? O corte da planta. No 3D é um pouco diferente para fazer isso aqui. Mas a proposta final, a proposta é a mesma. E aqui eu tenho o telhado com 4 águas, né? Aqui para um lado, para o outro, né? Que aqui é um outro tipo de telhado. Eu vou fornecer esse arquivo para vocês. Aqui eu não fiz assim, porque ia ficar muito estranho, né? Aqui a frente até podia cair aqui na frente uma água. Aqui, ó. E lá atrás também. Mas aqui atrás ia faltar. Ia ficar curto aqui, ó. Ia ficar estranho para dedéu. Tá? Eu ia ter que fazer um negócio diferente aqui. Mudar o centro aqui, sabe? Ia ficar bem estranho. Então vou deixar assim simplesmente, que é mais fácil de entender o que tá rolando. Aí depois, claro, vamos fazer o cálculo certinho da queda aqui, para ficar uma altura aceitável para os quartos aqui. Que aqui no final vai cair bastante, né? A inclinação. E a gente aumenta aqui e aqui cai para o outro lado também. Certo? Pessoal, então é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Então a gente modificou aqui a sapata. Já colocamos aqui o telhado, né? Ele cai aqui. Beleza? Na próxima aula a gente vê então que nós vamos fazer aí o primeiro corte, que vai ser o corte da frente. Esse corte da frente. E aí depois, ou todos os 4 cortes. Daí eu decido. Certo? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Um forte abraço e tchau, tchau.